a luz de Deus e a luz dos homens. Nós estamos aqui, nessa terra, sujeitos a essas duas dimensões, a luz de Deus e a luz dos homens. Agora a pergunta é: qual está sendo o nosso caminho? Isto é, qual foi a nossa escolha? Escolhemos a luz dos homens? Estamos nos dirigindo para elas? Ou escolhemos a luz de Deus? Estamos nos dirigindo para ela. Qual é a estrada que nós estamos seguindo? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, pois extrairemos o resultado da nossa vida em cima dessa decisão. Se seguimos o caminho dos homens ou seguimos o caminho traçado por Deus. Aí está a diferença entre o materialista e o homem espiritual. E isso vai trazer consequências diferentes. Um vai ganhar a vida eterna, o outro vai perder a vida eterna. Essa é a consequência final. Pois os caminhos do homem nos levam à mortalidade. Daí o homem é mortal. Mas o caminho de Deus nos traz a imortalidade. Aí que está o grande diferencial. Deus programou um caminho em que o homem mortal, ele torna-se imortal. Ele recebe a imortalidade por aceitar o plano de Deus na sua existência. Aí está a diferença do homem material e o homem espiritual. O homem material, ele vai ficar com a mortalidade. O homem espiritual, ele vai ganhar a imortalidade. Aí está a diferença entre o homem espiritual e o homem material. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Isso faz toda a diferença. E ele mostrou nos seus dias esta diferença. Quando ele disse: Lázaro, sai da tumba. E Lázaro, que jazia 4 dias morto, e que a irmã disse: não role a pedra, porque ele já fede. Lázaro saiu com vida. Jesus trouxe Lázaro da morte, 4 dias enterrado, sepultado. Aí está a grande diferença. Eu tenho a ressurreição. É isso que Cristo disse neste momento. E ele pode pegar essa ressurreição e entregar para todo aquele que crer nele. E este é um projeto de Deus, porque está escrito: Deus amou o mundo. Aqui eu quero destacar que Deus amou o mundo. Aqui não está dizendo que Deus amou a denominação, a religião, os igrejismos, os denominacionalismos,
jornalismos, as congregações religiosas, as instituições religiosas. Deus amou o mundo. Olha o amor de Deus sendo identificado nesta passagem. Que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eis o programa de eternidade ao alcance do homem planejado por Deus. É essa boa nova que Jesus Cristo quer que nós comuniquemos a este mundo, para que esse povo não venha a perecer, a morrer. Deus quer dar a eternidade. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus quer dar a eternidade para quem? Para o mundo, porque Deus amou o mundo. Jesus sentia a urgência dessa mensagem e que se proclamasse esta mensagem em toda a cidade de Israel. E depois disso, ele distribuiu essa comissão evangélica para os seus discípulos. E deu a ordem: ide, anunciai a toda a cidade, a toda a nação, a toda a tribo, língua, povos e raças. E quando vocês fizerem isso, virá o fim. Este é o plano de Jesus Cristo, sustido pelo amor de Deus. Para com quem? Para o mundo. Deus quer salvar a todos. Esse é o plano profundo de Deus. Pois isso traz uma lembrança para nós de que todos nós, não importa a nossa origem, não importa o nosso meio social, não importa quantos diplomas temos, não importa nosso currículo, Deus nos ama. Isso está dizendo que viemos de um Criador. Por isso que Jesus vai dizer que nós devemos amar uns aos outros, porque procedemos de um Criador. Não há diferença. Para Deus somos todos iguais. Viemos dele, fomos feitos à sua semelhança e à sua imagem. Por isso que Deus nos ama. Ele sabe a origem de tudo. E nossa origem provém dele. Por isso que um deve amar o outro. Somos todos irmãos da mesma raça. Somos filhos de Adão. É isso que muitos hoje estão esquecendo, a sua origem. Mas quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, e quis ter conhecimento do bem e do mal, aí ele perdeu a eternidade. Ele se tornou mortal. Mas Deus não quis que esse fosse o fim do homem. Para isso Deus elaborou o plano da salvação. Falou: pela fé em Jesus Cristo, vocês vão adquirir a vida eterna. Há nova possibilidade para o homem. O homem recupera a vida eterna que ele perdeu quando ele fez a opção de conhecer o bem e o mal.
O homem não tinha o processo que a inteligência requer lá no Éden. O que ele desejava, ele tinha imediatamente. Mas era tanta moleza que ele optou para conhecer o bem e o mal. Então agora a inteligência dele ia que ter conhecer as coisas pelo processo, pelo sofrimento, pela dor. Quando o homem desobedeceu, ele viu a primeira folha cair, ele viu a morte, ele contemplou a morte. O homem se tornou mortal e tudo aqui passou a ser mortal. Mas Deus, vem dessa condição do homem, elaborou um plano. Todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá vida eterna, vai passar da morte para a vida. Este é o plano de salvação de Deus. Deus quer tirar o homem da mortalidade, mas somente vai receber a imortalidade aquele que crê em Jesus Cristo. Esta foi a condição básica para receber a imortalidade. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Note bem o que falou Jesus Cristo: as minhas palavras são espírito e vida. Vida eterna. Vida eterna. E elas têm o poder de nos vivificar. Quer dizer, a palavra de Jesus Cristo vai criar espírito dentro de nós. Porque a palavra dele é espírito. E quanto mais você ouvir a palavra de Jesus Cristo, mais você vai gestar esse espírito, até você chegar na estatura de Jesus Cristo. E o patamar é aquele citado por Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo viu que Cristo foi gestado nele por ouvir a palavra de Deus. Paulo ganhou a eternidade quando ele gestou Jesus Cristo dentro dele, a nova criatura. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você pensa que você vai para o reino de Deus ficando na igreja, na sinagoga, recebendo as doutrinas e a tradição dos seus pais, você está enganado. Se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como vou nascer de novo? Você tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e das revelações do Espírito Santo. Esta é a condição para ser gestada em você a nova criatura que é nascida de Deus, não é nascida da carne e do sangue. Essa é a proposta de Deus, que quer, através de Jesus Cristo, te dar a vida eterna. Deus dando a si próprio, gestando a si próprio dentro de você, tirando a natureza do homem, tirando os pensamentos do homem e te dando a paz de Cristo. Por isso que Cristo disse: eu te dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. É isso que Jesus quer gestar em você, Ele mesmo dentro de você. Agora você tem condição de perceber se você tem ou não a nova criatura dentro de você. Agora você tem a condição de perceber como que essa criatura eterna é gestada dentro de você, que Jesus chamou a nova criatura. E Paulo chamou Cristo dentro dele. Paulo perdeu suas qualidades e deixou que as qualidades de Cristo reinassem dentro dele.
A tal ponto que ele disse: a minha mente, eu tenho uma consciência sã. Eu tenho uma consciência sã. Porque ele tinha a consciência de Jesus Cristo dentro dele. Ele abandonou o velho homem. Ele abandonou o velho Paulo, o perseguidor, o que era cheio de ódio para com os cristãos da sua geração, que pegava os cristãos e queria vê-los presos. Concordava com a morte deles. Um homem cheio de rancor. Mas agora ele não era mais um religioso. Ele não era mais um religioso. Agora ele estava cheio das revelações do Espírito Santo. E as revelações do Espírito Santo geraram dentro de Paulo Jesus Cristo, a ponto de ele dizer: eu agora, Paulo, não vivo, mas Cristo vive em mim. É este o ponto, estatura, que Deus quer que todo cristão chegue no Jesus Cristo dentro de você. E que percamos as identidades do mundo, as ideologias do mundo, as ideias dos homens. Pois hoje a ideia de todo tipo, e que nos faz perder nas suas vozes a voz de Deus. Se prestarmos atenção às vozes do mundo, são tantas que Jesus disse: aí está o caminho largo que leva à perdição. Mas se você quer entrar para a vida eterna, você tem que entrar pela porta estreita, e esta porta chama-se Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Daquelas que ouvem a minha voz e que conhecem a minha voz. E nós vamos conhecer a sua voz unicamente quando nós conhecermos as mensagens que ele deixou no Evangelho. Fora do Evangelho nós vamos ouvir vozes dos homens. Estas ovelhas que conhecem a voz do Evangelho sabem ouvir a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito de Deus. E essas não serão enganadas, porque elas buscarão conferir nas Escrituras toda palavra ou direção que apontarem para elas. Elas terão lucidez, pois Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí está a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Agora compete a ele deixar-se guiar por Jesus Cristo, ou o quê? Seguir as muitas vozes do mundo, as ideias dos homens. Se nós seguirmos as ideias dos homens, nós continuaremos mortais. Mas se seguimos as ideias de Jesus Cristo, a sua palavra é espírito e vida, vai criar a vida eterna dentro de nós. E seremos imortais, como diz Paulo, revestidos da incorruptibilidade, gestados de Deus, aqueles que agora serão ensinados por Deus. Porque quem vai te ensinar não é o pastor, não é o padre. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Pois escrito está que os filhos de Deus são ensinados, quer dizer, dirigidos pelo Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus não necessita que ninguém lhe ensine, pois o mesmo Espírito é o Espírito da verdade. Ele vai guiar você em toda a verdade. Aí está o caminho que vai fazer você, vai transformar de você de mortal para imortal, quando você crê em Jesus Cristo. Mas como o mundo vai crer se ninguém anunciar isso para ele? Alguém tem que falar: mundo, você pode se tornar imortal, e a maneira pela qual você vai tornar-se imortal é crendo
Nas mensagens de Jesus Cristo, ele mesmo disse que as palavras que eu vos digo não são minhas, são palavras que recebi do meu Pai. Ele nos entregou e com ela podemos nos revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Não é simples? É muito simples. Aí está o plano da salvação, que Deus delineou, mas que o mundo não conhece. E Jesus disse: e quando vocês pegarem essa mensagem e passarem para toda a nação, tribo, língua, povos e raças, virá o fim. Aí está a questão do fim. O que determinará o fim? Isto é, a segunda volta de Cristo. Quando esta mensagem do Evangelho do Reino de Deus for propagada em toda a nação, tribo, raças e língua. Hoje nós podemos ver que todos os continentes já ouviram a voz de Deus. A coisa não está tão distante. Com a internet, essa mensagem do reino de Deus está entrando, como eu digo, pente fino, em lugares que a gente não sabe. Agora, cabe a pessoa aceitar ou não. Ou aceita a mensagem de Deus, ou não aceita, ou rejeita, ou zomba. Mas ele teve a oportunidade na vida de recebê-la. Se ele deu as costas, o problema é dele. Ele decidiu, e Deus respeita o livre-arbítrio. Ele decidiu tornar-se mortal. Por isso, um dia ele vai ressuscitar e vai ver que teve a chance de conhecer a palavra de Deus, mas a rejeitou. E então, lá no juízo, Deus não será amor. Deus vai ser juiz. É a justiça. Se você rejeitou tão grande salvação, você vai ser penalizado. E a pena é para o fogo do Espírito Santo. Só que ali o fogo do Espírito Santo vai destruir todo o mal. Todo aquele que não se purificou com a palavra, que não foi lavado no sangue do Cordeiro, será queimado. E o último inimigo a morrer é Satanás. E quando Satanás morrer, neste fogo do Espírito Santo, a morte morreu. E quando a morte morreu, diz as Escrituras que eu olhei para trás e tudo era como antes. Não havia pecado, não havia mancha no universo de Deus. Valeu, né? Vamos seguir o caminho dos homens? As propostas dos homens? E ficar mortais? Ou vamos seguir o plano de salvação de Deus, que é tão simplesmente acreditar nas palavras de Jesus Cristo e nos tornarmos imortais? Cabe a nós decidir. É tão simples. Não é nada difícil. Qualquer criança é capaz de perceber a intenção de Deus. Aceitar a palavra de Cristo e ter a vida eterna. Só isso. Este é o plano de salvação. E um dia nós estaremos junto com Ele. Por toda a eternidade. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra bonita. Onde aceitamos a Tua luz ou ficamos na luz dos homens. E a coisa é tão simples. E a Tua luz nós vamos encontrar nos Evangelhos. Lá está o grande paradigma da vida. A grande dimensão da vida planejada para ti. Por ti. Para nos conceder a vida eterna. Agora, sabemos que temos autoridade no Teu nome. Porque Tu disseste que nós temos autoridade sobre toda a força do mal e passaria o céu e a terra. Tua palavra não passaria. Essa autoridade nos compete. Eu quero que você saiba aí que você que está me ouvindo, você é sacerdote. Você é sacerdote. Confira em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Tá? Você vai ver que Jesus também comprou você e colocou você no reino de Deus. Que bonito, né? Tá. Agora que você é sacerdote, você tem autoridade sobre toda a força do mal e ele não vai fazer dano algum na sua vida. Vamos usar crendo.
Quando a gente crê, a gente exercita o poder de Deus. Pois a fé é agradável a Deus. Deus deu toda a bênção para a fé e não deixou bênção alguma para a incredulidade. Vamos crer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer para todo espírito de morte e de enfermidade: você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam dos nossos órgãos internos, sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nosso ouvido, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte e de enfermidade saia do nosso sistema nervoso, saia da nossa mente, sai espírito de ira, rancor, raiva, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Sai também espírito de pobreza, miséria e desgraça da nossa vida e de nossos países. No poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.